Olá, a gente tem falado muito aqui sobre as pautas de sustentabilidade, meio ambiente, as ações sociais e de governança nas organizações. É o chamado ESG, a sigla em inglês para esses temas que eu mencionei. São assuntos muito relevantes para o setor bancário, que tem assumido um importante papel de protagonismo nestas pautas. Nosso assunto hoje tem a ver com isso tudo, o saneamento básico, um tema muito importante para o desenvolvimento do país. Afinal, para milhões de brasileiros, infelizmente, o saneamento não é uma realidade. E o nosso convidado é uma das referências neste setor e tem um papel de liderança para tentar reverter esse cenário. Percy Soares Neto, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Obrigado, Mona. E aqui conosco, para conduzir essa entrevista, o meu colega João Borges, que vai fazer a primeira pergunta e apresentar o nosso convidado. Bom dia, João. Bom dia, muito obrigado, Mona. Muito obrigado, Percy, que aceitou o convite para a gente tratar aqui desse assunto tão importante. Eu que agradeço, João. O Percy, que é especialista em economia do meio ambiente pela Universidade de Alcalá de Henares, na Espanha, com mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalhou também como coordenador da rede de recursos hídricos da Confederação Nacional da Indústria e no Ministério do Meio Ambiente. Lembro que os assuntos ligados ao ESG são destaques na FEBRABANTEC, o maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro na América Latina. O congresso será realizado de 9 a 11 de agosto, na Bienal de São Paulo, no Parque Ibirapuera. Acesse febrabantec.com e veja todos os detalhes para participar. Percy, eu queria começar essa nossa conversa com um ponto importante, que o marco do saneamento foi aprovado depois de anos de discussão, demorou muito, mas afinal de contas ele já é uma realidade. O que nós podemos vislumbrar como horizonte para o mundo do saneamento no Brasil? A população brasileira, metade dela não tem saneamento. E será também que nós vamos cumprir aquela meta para 2033? O Brasil que é mestre em não cumprir as metas? Obrigado, Mona. Obrigado, João. Prazer estar aqui com vocês. Realmente a gente está fazendo 2 anos da aprovação do marco, que foi, como, João, vocês acompanharam bem, uma batalha aí no Congresso Nacional para abrir esse setor para o investimento privado, né? Então, acho que as bases postas do novo marco legal de saneamento estão muito bem postas, né? A gente passou por um período legislativo, tiveram alguns vetos presidenciais, o Congresso manteve os vetos, tiveram 4 ações diretas de inconstitucionalidade, então a constitucionalidade do novo texto foi testada, o Supremo Tribunal Federal não aceitou, não deu prosseguimento a essas ações diretas de inconstitucionalidade, o que configura que o texto hoje que nós temos, o ambiente institucional para o investimento, é bastante seguro. Realmente as metas de 2033, como você bem disse, são ousadas, mas a gente entende que o legislador foi sábio. Ele disse, olha, 2033, mas em casos justificados, pode-se chegar a 2040. Então, eu acho que houve, talvez com esse histórico do medo das metas em legislação, quer dizer, houve essa porta de saída para que a gente, se chegar em 2033 e não cumprir, ter a oportunidade de ainda se manter dentro do arcabouço legal até 2040. Então, acho que assim, é factível, precisamos da celeridade, é claro. Eu acho que o Marco Legal de Saneamento, ele mostrou, quer dizer, 2019, 20 e 21 foram anos de leilões muito vigorosos, foram contratados aí quase 47 bilhões de reais de investimento no setor, e o 2021 o setor de saneamento foi o que mais contratou investimento no setor de infraestrutura. Então veja que era o setor pobre da infraestrutura, né, acabou girando uma grande oportunidade de investimentos. Nós tivemos aí leilões super bem sucedidos no estado do Rio de Janeiro, 4 blocos de concessão, estado do Alagoas, 3 blocos de concessão, estado do Amapá, licitado num bloco único, além de concessões do estado do Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, outras. Já vínhamos de 19 com um leilão bem sucedido em Recife e tínhamos tido também, em 18 para 19, um leilão bem sucedido no Rio Grande do Sul. Ou seja, um dos desafios que se dizia na discussão do marco era, por exemplo, que o setor de saneamento, o setor privado não ia se interessar pelo Nordeste, por exemplo. Tivemos uma outorga de quase R$1 bilhão para investimento no sertão do estado de Alagoas, né? A região amazônica era muito crítica, será que alguém vai investir na região amazônica? Tivemos um leilão de sucesso também no estado do Amapá, com um desconto de 20% na outorga, de 20% na tarifa,
mais um investimento vultuoso de quase também R$1 bilhão de outorga. Que o novo Marco Saneamento, ele funcionou no Rio de Janeiro, densamente habitado, mas funcionou em Alagoas, no sertão alagoano, e funcionou na região amazônica. Então a gente vê que é um modelo que está bem acertado para o país. Agora, Percy, a gente está falando aqui na internet para todo e qualquer brasileiro. Você podia traduzir o que isso significa, o que essas outorgas, essas privatizações vão significar para o consumidor final? Em quanto tempo ele terá acesso a serviços de esgoto, de água, de saneamento básico decente? Então, assim, cada contrato tem seu tempo, né? A gente tem linhas de partida diferentes, né? E a gente não fala muito em privatização, né? A gente fala em concessões de serviço. Por que falar em concessão é importante? Porque o Estado não fica desobrigado do saneamento. Quando eu faço um leilão, concedo uma parte do Estado do Rio de Janeiro para uma empresa levar o setor de saneamento, seguramente ela tem o compromisso de prover esse serviço até 2033. Agora, eu preciso, para que isso tudo aconteça bem, que o Estado tenha um regulador forte, que esteja em cima da empresa, que o poder concedente respeite as regras contratuais. Então, tem um arranjo para que tudo isso aconteça. Por exemplo, a gente já começa a ver transformações no Rio de Janeiro, quer dizer, inícios de obra, né? O ciclo do CAPEX, né? Assim, em 7 anos é o grosso do investimento. Então, um leilão ocorrido em 2022, né? Nós vamos até 2029 com o ciclo de investimentos mais pesado, é onde as grandes transformações vão começar a ser percebidas. O pessoal vai ver a rua aberta, o cano sendo enterrado, porque o grande desafio do saneamento é que quando a gente leva água para a casa das pessoas, a pessoa abre a torneira e vê a água cair. O esgoto não. No esgoto ele vai afetar a vida do outro cidadão que está em algum outro lugar aí abaixo dele. Então, a percepção do saneamento, do esgotamento sanitário, que é o maior problema do país, ela vai se dando, às vezes, de forma muito indireta, na qualidade da água do rio, do córrego que passa ali, naquele esgoto com mau cheiro que corria no meio-fio, que vai deixar de correr. Então, todas essas questões começam a ser percebidas e, em geral, o prazo aí de grande transformação são os 7 anos iniciais dos contratos. Ou seja, é uma obra invisível, talvez por isso mesmo não tenha atraído o poder público da forma que deveria ter atraído. Mas quando a gente fala em saneamento, a gente fala pelo menos em 3 coisas importantes. A questão social, da qualidade de vida, né, que isso afeta especialmente as populações mais carentes. A questão ambiental, estamos falando também de poluição da cidade, poluição dos rios e córregos das cidades. E a questão também que tem a ver com o social, mas também econômico, que é a geração de emprego. Eu queria um comentário seu sobre essas 3 coisas, o impacto dessas 3 frentes. Não, assim, voltando ao tema que vocês comentaram, João, no início do ESG, né? O que a gente diz muito é que saneamento é ESG raiz, né? Porque eu levo dignidade para as pessoas quando eu trato esgoto. Quer dizer, eu tiro aquela criança, né, que chegou da escola e vai brincar num lugar insalubre. Ambiental, porque eu retiro quantidade de carga orgânica poluidora dos rios. E governança, porque a gente tem feito esses leilões e licitações, leilões na B3, leilões num padrão de transparência e governança muito elevado. Então, quer dizer, eu acho que a gente trouxe para o saneamento, essa mudança do saneamento, ela é muito alinhada com os princípios ESG. Tá? Então, o que a gente veja, assim, voltando um pouco à questão assim, do emprego, né? O emprego no saneamento, ele se dá de imediato, com mais ênfase no CAPEX. Por exemplo, nós vamos ter hoje no Rio de Janeiro, com leilão ocorrido, por exemplo, no ano passado, né, mais ou menos já 6.000 contratações diretas. As empresas já contrataram, já começaram a absorver pessoal, porque precisam botar isso. Né? Uma empresa contratou 4.000 pessoas, a outra contratou 1.000, a outra está contratando mais 1.000 pessoas e tudo bem. Num ano, nós já temos 6.000 empregos gerados. Tá? Claro, a perspectiva disso em escala Brasil é muito grande. Em Alagoas, por exemplo, nós temos um pouquinho menos, 4.500 empregos contratados. Então, veja bem que isso, na chegada, e nós não entramos ainda no grosso do investimento do CAPEX, na chegada, a estruturação da operação já começa a gerar um volume de empregos diretos e gera um conjunto de empregos que a gente diz na cadeia de fornecimento. Quando eu faço saneamento, eu faço o quê? Eu faço construção civil, eu vou abrir vala, eu vou comprar tubo, eu vou comprar máquina e equipamento. Então, o efeito do saneamento, ele é sistêmico. Ele envolve uma cadeia de fornecimento muito, muito longa.
Isso é importante. E tem um outro fator, João, que a gente fala muito no saneamento, que eu acho que é uma particularidade do setor, que diferente de uma usina hidrelétrica, que eu vou junto todo mundo para construir a usina, é um emprego capilar, porque ele vai se dando na cidade. Está espalhado. Ele está espalhado. Então, eu não concentro população. Por exemplo, se eu vou contratar uma retroescavadeira para abrir uma vala, eu vou contratar aquela escavadeira, eu não vou levar uma retroescavadeira de São Paulo para abrir uma vala em Maceió. Eu vou gerar uma dinâmica na contratação de emprego capilar no país, o que também ajuda muito, a gente sempre falou muito isso, nessa retomada do investimento no país, porque ela vai gerando empregos nas diferentes localidades onde o saneamento precisa. Então, eu vou, ao mesmo tempo, gerando emprego no local, melhorando a condição de vida do local. Então, ela tem uma característica diferenciada aí no processo de geração de emprego. Nunca pensei que a contratação de mão de obra fosse tão intensa. Eu me lembro de que o metrô, quando estava em obra aqui em São Paulo, contratava 1.500 trabalhadores. Quer dizer, perto disso não é nada, né? Certamente uma das indústrias que mais contrata, né? É que a indústria é muito intensiva, Mona, em construção civil, né? A construção civil é muito intensiva em mão de obra ainda, e é bom que seja, né? Claro que tecnificar sempre é bom, nada contra a melhoria tecnológica, mas o grosso do investimento, do CAPEX em saneamento, é construção civil, que é muito intensiva em mão de obra. E uma construção civil de obras lineares, então, quer dizer, não são obras concentradas. Então, por isso, ela tem uma característica de contratação, muita contratação de mão de obra durante o período do CAPEX de investimento. Agora, Percy, quanto que precisa de investimento para universalizar o acesso ao saneamento do brasileiro? Tem estrangeiro entrando nisso, empresas estrangeiras, porque imagino que a capacidade do Estado não dá conta, né, de investir em tudo isso, né? Deve ser um investimento muito grande. Mona, nós fizemos um estudo, a Bicom fez um estudo com a KPMG, está mais ou menos atualizado, pode ser atualizado ainda, mas a gente fala em 700 bilhões de reais de investimento, tá? Sendo 500 bilhões para o investimento de levar o serviço para quem não tem. E 200 bilhões, grosso modo, falando em grandes números, 200 bilhões de reais para recuperar as estruturas obsoletas, porque também tem isso. A gente tem um problema grave no saneamento, por exemplo, que é perdas d'água. Uma rede de distribuição de água, ela tem um tempo de vida útil. Ela precisa ser reposta. Não adianta só eu levar para quem... É importantíssimo eu levar para quem não tem, mas eu tenho que manter a qualidade do atendimento de quem tem. Então, esse pacote são 700 bilhões de reais. Ou seja, um investimento extremamente vultuoso se a gente considerar o prazo de 2033. A perda, só uma curiosidade, a perda de água nas redes hoje está calculada em quê? A ordem de 34, 37, depende do número. Ou seja, de cada 3 litros, 1 se perde. Por aí. É muita coisa. E você não respondeu, os estrangeiros se interessam por esse tipo de investimento ou é muito? Sim. Nós já temos, hoje, vários fundos estrangeiros que participam do setor de saneamento. Quer dizer, os canadenses participam, já teve Fundo Soberano de Singapura participando, tem uma empresa associada nossa que tem quer dizer, matriz na Coreia, Espanha. Então, quer dizer, os estrangeiros já estão no controle, no controle de algumas empresas, né? Participam de forma ativa e firme. Então, quer dizer, o setor já tem investimento estrangeiro ocorrendo nas empresas que operam atualmente. Claro que novos players têm olhado o mercado, né? A gente sabe que o Brasil tem as suas peculiaridades de estabilidade, que nem a gente diz, olha, eu acho que esses primeiros leilões um pouco foi o grande teste, né? Foram vencidos por operadores que já estavam no Brasil, os do Rio de Janeiro, operadores menores entraram em Alagoas, mostrando um vigor de modernização. A própria Equatorial Energia criou um braço de saneamento e levou o leilão do Amapá. Então, nós vemos que players novos começaram a se instalar e os antigos operadores ainda são o carro-chefe do investimento. Mas a gente sabe que tem muita gente olhando. Esse é um ponto importante porque o Brasil, como você mencionou, é uma economia ainda de instabilidade, né? O dólar sai de 4 e alguma coisa para quase 6, depois volta. Taxa de juros estava em 2, já está de 2 dígitos e não sabemos quando poderá voltar para 1 dígito. E, no entanto, você está trazendo o testemunho, a informação de que desperta investimentos, inclusive estrangeiros,
no caso de saneamento, que é um investimento de longo prazo. Você acha que esse exemplo do saneamento pode servir para as outras áreas? Ou seja, o país amadureceu em termos de regras de concessão que torna estável, previsível e, portanto, viabiliza esses investimentos? João, 2 pontos na tua resposta, na tua pergunta, que eu acho que ela é extremamente pertinente. Eu acho que sim, nós amadurecemos em concessões públicas. Precisamos melhorar, né? Tem projeto de lei de PPPs e concessões, nós temos que melhorar muito a qualidade da regulação. No setor de saneamento é fundamental a gente melhorar a qualidade da regulação, mas eu acho que o Brasil hoje ele tem um mercado interno suficientemente grande e uma estabilidade institucional, mesmo com os nossos balanços aí, que demonstra que o país é uma boa oportunidade para investimentos em longo prazo. Mas eu vou puxar a brasa para o meu assado. Saneamento. A gente percebe no saneamento, um pouco diferente dos outros setores de infraestrutura, uma baixíssima elasticidade. Nós fizemos na Bicom um estudo esses tempos que era assim, olhando o comportamento da demanda dos setores de infraestrutura frente às crises econômicas. A gente vai ver que quando eu tenho uma crise grande, o consumo de energia baixa, porque eu tenho uma parcela industrial muito grande, né? Eu tenho uma demanda menor em aeroporto, eu tenho uma demanda menor em rodovia, porque eu tenho Agora, água, eu não baixo. Você vai usar independente da crise. Eu não baixo. Então, a minha elasticidade, eu vou ter problemas de consumo de água quando eu tenho crise hídrica. Aí eu entro lá na parte mais ambiental, de mudança climática, mas assim, se eu tiver uma condição de disponibilidade de água, a elasticidade do setor de saneamento... Ou seja, você está dizendo que então, portanto, há uma estabilidade da receita da demanda, projetada. Exatamente. A gente tem uma estabilidade da demanda e a gente tem contratos de longo prazo. Então a gente entende que para o setor financeiro é um setor interessante de olhar como investimento. Por quê? Porque eu vou ter um setor onde a água é essencial. Se a gente diz que a energia entra na casa das pessoas, a água entra no corpo das pessoas, então é mais do que a casa das pessoas, né? Então é um setor essencial, de elasticidade baixa e contratos de longo prazo e com muito a fazer, né? Então por isso que a gente tem trabalhado muito e a imprensa tem sido fundamental, quer dizer, tentar mostrar para a sociedade que é um jogo de ganha-ganha. Quer dizer, eu faço investimento em saneamento, eu consigo mover a roda da economia, eu consigo melhorar a dignidade das pessoas, melhorar o meio ambiente e ser um lugar atrativo para o setor financeiro que, no meio de uma instabilidade grande, tem a oportunidade de olhar um setor com baixíssima elasticidade de demanda e contratos de longo prazo. Agora, voltando a fazer essa relação de saneamento básico com o meio ambiente, Percy, a água a gente sabe que é um recurso esgotável, né? Não vai durar para sempre, os brasileiros usam e desperdiçam, e você mesmo disse que há muita perda no sistema, nas tubulações e tudo mais. Eu me lembro de campanhas aí o ano passado, retrasado, da Sanepar do Paraná, conscientizando a população que tinha que poupar, que tinha que usar menos, porque estava tendo uma crise hídrica. E a gente vê, assim, pela imprensa, uma hora ou outra, alguém lembrando, mas não há campanhas constantes, né? Isso não deveria ser uma pauta mais aguerrida do setor, assim, no sentido de educar a população que tem que poupar, que tem que cuidar, que tem que ver se não tem perda mesmo no sistema? Não, sem dúvida, mas isso está no todo dia, porque assim, é que nem a gente diz, assim, a água disponível ela está cada vez mais longe, né? As grandes barragens próximas das cidades já foram feitas, né? Então a gente precisa poupar água para usar aquela água que já está disponível no entorno. Por exemplo, tem alguns exemplos interessantes. Por exemplo, Niterói aumentou toda a cobertura de saneamento sem precisar mais água. Foi aumentando a rede e atendendo aquela população nova, reduzindo o desperdício que tinha. Isso é fundamental. Isso está muito na agenda das empresas de saneamento. Quer dizer, porque nós temos aí, e vamos ter cada vez mais extremos de secas e cheias, então precisamos nos preparar. E o setor de saneamento é fundamental porque a água é a nossa matéria-prima. Então, assim, aquele negócio, algumas pessoas dizem, mas não é melhor para o saneamento consumir mais água? Não, porque cada vez é mais caro buscar uma água nova. Então, o melhor é usar bem aquela que está ali disponível. Isso é importante para nós. E isso é uma questão de economia, inclusive, das empresas. Quer dizer, eu não precisar buscar água nova e fazer o melhor uso daquela água que está disponível é fundamental até para rodar um negócio. Agora, o trabalho das perdas, porque a gente tem 2 tipos de perda, aquela perda doméstica e a perda no sistema.
é uma rachadura num cano que aumentou, que diminuiu a pressão, é o gato da água, o cara... Tem N formas aí de perda. Isso, a tecnologia tem ajudado muito, né? A gente tem conseguido aí, via desenvolvimento tecnológico, conseguir chegar mais perto. Não precisa mais furar o cano lá para saber, tu vai medir a pressão num ponto, no outro, tu tem o robô que entra na rede. Então, isso a tecnologia tem cumprido um papel importantíssimo na redução de perdas, que é ótimo, porque aí eu consigo trazer uma fintech, uma inovação para dentro de um setor que era muito tradicional e muito clássico, né? Uhum. Você falou em investimentos aí de mais de 700 bilhões de reais, citou alguns casos de geração de emprego. Mas vocês têm algum levantamento de quanto no balanço geral desses investimentos de quase R$1 trilhão aí, o que vai gerar de emprego neste período até 2033? João, a gente tem alguns números, assim, 24 milhões talvez, mas essas proxies são muito complicadas. 24 milhões de empregos? Se eu fizer todo o investimento. É muita coisa. É muita coisa. Direto e indireto. Você encara daí tratamento, por exemplo, também tratamento de água? Coleta. Não só coleta tirar a água do rio, tratar a água, levar na casa das pessoas, tirar o esgoto da casa das pessoas, tratar o esgoto e dispor de novo no rio. Quero que você dê 2 exemplos aqui. Vamos pegar as 2 grandes cidades brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo. Quer dizer, a situação do Rio de Janeiro, você olha a Baía de Guanabara, poluída. Você desce do aeroporto, já tem aquele odor muito desagradável. Aqui você tem Rio Pinheiros e Rio Tietê, para ficar nos grandes exemplos. Quer dizer, dá para imaginar essas áreas limpas e despoluídas que a população possa se aproximar e desfrutar, inclusive? Dá, eu acho que é tranquilo, eu acho. Dá, tem muito trabalho para fazer, não é, né? Mas claro que dá, eu acho que assim, a gente vê, né, na Europa, o próprio Sena, o próprio Tamisa, quer dizer, é um investimento grande. Tem que ser um compromisso do operador de tratamento de esgoto, mas da sociedade. Porque lá tem o esgoto não tratado, mas tem o lixo não coletado, mas tem o escoamento da fossa séptica que o cara, em vez de ligar na rede de esgoto, liga na rede de drenagem. Então tem que ser um trabalho conjunto, né? Sem dúvida dá. Sem dúvida é viável a gente tirar o volume de carga orgânica, porque aquilo que comentávamos um pouco antes, João, a natureza ela tem um potencial de regeneração, a gente precisa não agredir ela demais acima desse potencial de regeneração. Então assim, é completamente viável a gente poder perceber um rio urbano saneado, né? Isso não é uma coisa impossível. Agora, precisa um conjunto grosso de investimentos no setor de saneamento, sem dúvida nenhuma, e aí tem muito trabalho, muita obra, mas precisa um engajamento paralelo da sociedade, que é isso, quer dizer, jogar o lixo no lixo, o lixo não ir no rio, é não jogar as coisas na rede de drenagem urbana, para elas não estarem lá. Então é um conjunto de força. O carro-chefe, o primeiro carro-chefe, né, digamos assim, o Mato Alto é fazer saneamento. Depois tem aí outros tipos de poluentes, tem outras situações que também precisam ser enfrentadas. Mas não é uma coisa impensável. Ou seja, passa um pouco pela essa questão que a Mona estava dizendo, que é da educação, não só na questão do uso correto, mas também com esses cuidados que você mencionou. Educação ambiental, conscientização. Sem dúvida. Né? Agora, você que está nessa área há tanto tempo, Percy, como é que você vê alguma forma de acelerar esse processo da universalização do serviço, porque é incrível, né? O Brasil é uma potência, é um país continental, distâncias enormes e tal, mas existe algum meio de isso chegar mais rápido, esse processo todo de levar as tubulações, de levar o serviço, o escoamento, o tratamento e água potável para todos? Mona, existe. Eu acho assim, a gente na época que se discutiu o novo marco legal do saneamento, sabe bem disso no Congresso, eu acho assim, o saneamento entrou na agenda do país. Isso foi muito bacana, né? Assim, isso foi, eu acho que eu reputo um dos grandes avanços aí que a gente conseguiu, além da lei, né, entrar assim, eu me lembro de reuniões com o próprio setor financeiro, de conversar com as pessoas e contar para as pessoas, olha, metade da população desse país não tem esgoto, né? As pessoas não acreditam. Então, esse número chegou à agenda do país. Então, acho que isso foi talvez o grande motivador para a gente aprovar a lei. O que nós estamos trabalhando hoje é para manter esse tema na agenda. Porque, como a gente diz, o operador de saneamento, que são as empresas que eu represento, ele entra depois que o edital está colocado na rua. Agora, até este processo, existe muito trabalho a ser feito e um trabalho a ser feito pelo poder público. Então, hoje nós temos, na nova lei, um instituto que a gente chama de regionalização.
que é juntar municípios grandes com municípios pequenos, fazer blocos para criar uma viabilidade, para aí estruturar uma modelagem e chamar o edital. Essa regionalização, ela demanda uma articulação interfederativa. Então nós entramos numa seara muito delicada do país, que é a seara política. Eu preciso, necessariamente, que governadores e prefeitos dessa região conversem, criem o que a gente chama uma governança interfederativa para chamar um operador. Então nós temos trabalhado muito, né, na conversa com o governo federal, com governos estaduais e com associações de prefeitos, é nisso. É como é que a gente acelera a formação dessa governança interfederativa para que esses processos saiam. Nós temos muita tranquilidade que há interesse de operadores privados, né, voltamos lá na questão da baixa elasticidade, que já operam hoje no Brasil, novos players que olham o Brasil, a gente sabe de empresas estrangeiras que estão criando CNPJs no Brasil já para operar, olhando o mercado e tal. Então, quer dizer, a gente tem muita segurança que há interesse do mercado privado, sejam eles os investidores, sejam eles os operadores, para chegar e operar. Agora, antes disso, eu preciso ter essa articulação interfederativa estável, eu preciso ter bons projetos, e aí vale uma nota ao papel do BNDES. O BNDES foi o modelador dos projetos do Rio de Janeiro, de Alagoas, do Amapá, e foram projetos que, modelados pelo BNDES, foram de sucesso, haja visto o número das outorgas. Então, a forma de acelerar, Mona, é tentar encurtar esse processo político. Do momento em que se começa a formar o bloco até botar o edital na rua. Esse ciclo tem demorado aí 2, 3 anos, em alguns casos 4. Esse período a gente pode ganhar se a gente for mais célere. Mas para isso tem que haver uma vontade política. E a gente já aprendeu que vontade política só acontece quando a gente cria uma mobilização, né, nas entidades, FEBRABAN, EBICOM, todas essas, e na sociedade, para que haja uma cobrança do político. E a gente mantém aí em pé essa indignação de não ficar confortável com conviver com metade da sociedade sem esgoto. Pois é, essa regionalização que você mencionou, quer dizer, ela é importante porque eu tenho que juntar no mesmo bloco uma área mais densamente povoada, com uma menor, para viabilizar economicamente o empreendimento. Agora, eu perguntaria para você o seguinte, é claro que depende da vontade política, mas ao longo desse processo, eu te perguntaria o seguinte, as áreas que avançarem mais rapidamente, elas não vão servir do efeito demonstração, que por si mesmo vai gerar uma pressão política sobre os políticos? Sem dúvida. A gente acredita porque muito nisso. A minha cidade vizinha está tudo bem, e eu estou aqui com um problema e não resolvi. A gente acredita muito nisso, João. Assim, eu acho que o caso de Alagoas é um caso muito exemplar. Né? Que você falou Sertão de Alagoas, que cidade? São blocos, são 3 blocos. Né? Tem o bloco, a região metropolitana de Maceió, tem um bloco que é aquele litoral norte e outro que é a parte do São Francisco. E ainda tem mais 28 municípios que estão sendo modelados ainda, que devem dar origem a um outro leilão. Então, a gente pega um estado como Alagoas, um estado que deu um exemplo, saiu na frente. Né? Disse, olha, eu vou resolver o meu problema, vou deixar as metas contratadas, entendeu? Saiu. Então, a gente acredita muito. O estado do Amapá, por exemplo, o Amapá deu um exemplo, né? Fez um leilão de sucesso. Então, por exemplo, na região norte hoje, o sucesso do Amapá tem suscitado aí outros estados a buscarem o BNDES e pedirem para o BNDES fazer modelagens. Né? No Nordeste, nós temos modelagens para esgoto ocorrendo no Ceará, na Paraíba, Sergipe. Então, exatamente isso. Isso que você mencionou. Já o sucesso dos leilões já foi um certo efeito provocativo aos demais. Né? E com certeza, em estados turísticos, quando eu tiro o esgoto da beira da praia, quando eu melhoro a condição, eu estou falando de injeção de dinheiro na economia na veia. Porque eu estou melhorando o maior ativo, um dos maiores ativos que esses estados têm, que é trazer o turismo, né? Porque eu estou saneando, literalmente, essas áreas que vão receber os turistas. Sem falar também na questão de saúde, que a gente acabou nem tocando aqui, porque é tanta coisa interessante, né? O saneamento está ligado a tanta, mas fora a questão sanitária mesmo, né? Quantas doenças podem ser erradicadas, né? A gente viu aqui mesmo com a Covid, de lavar a mão e tal, por isso que é muito importante, a gente torce, né, João, para que realmente a gente possa dar acesso a todo brasileiro aos serviços de saneamento básico, água, esgoto e tudo mais.
que nem a gente dizia, Mona, na época da mais grave, mais aguda da Covid, que era inadmissível, né, ter um leito hospitalar ocupado por uma criança ou um idoso que está tomando soro porque teve uma desidratação em função de uma doença de veiculação hídrica, que é um problema, né, da Idade Média, quando tinham leitos faltando para tratar aquele, enfrentar a emergência. A que a gente vê, assim, por exemplo, tem vários estudos aí feitos sobre assim, a questão da mulher, quer dizer, uma diarista que não vai ganhar a sua diária porque o filho está com diarreia, está desidratado, ela tem que passar o dia no posto de saúde com ele, tem um efeito muito perverso na vida de algumas pessoas. Quer dizer, uma mãe que levanta de manhã e falta o trabalho porque o seu filho passou a noite com diarreia ou com algum outro tipo, em geral, doença de veiculação hídrica, acaba isso porque brincou num ambiente insalubre. Quer dizer, a criança perde escola, a mãe perde o dia de trabalho por causa de um problema que é básico, como está no nome, né? Então, é inadmissível que a gente continue convivendo com esse tipo de situação que pode ser resolvida. Quer dizer, assim, pode ser resolvida assim, tem investidores interessados, tem operadores interessados, né? Tem um marco legal hoje que dá estabilidade, então assim, as condições estão dadas, né? Nós precisamos manter aí ativa essa pressão para que essa roda continue girando, porque a gente tem condições de resolver. Muito bem. É isso aí, queria agradecer muito sua presença, seu tempo, Percy. É isso, Mona. Agradecer o João aqui também, que nos dá seu tempo. Eu lembro que esse tema ASG, agora a sigla em português, será a pauta do nosso evento Febraban Tech, que acontece em agosto, do dia 9 ao dia 11, no pavilhão da Bienal aqui em São Paulo. E você já pode acompanhar tudo o que vai acontecer pela nossa página febrabantech.com. As pautas ESG fazem parte do tema Febraban News e eu agradeço sempre a você pela companhia em mais essa entrevista e não deixe de consultar as outras que estão nas nossas páginas, nos nossos perfis, nas plataformas de áudio. Até a próxima.